Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Uma Solidão Ruidosa, Borumil Hrabal. Mais um livro deste grande autor tcheco aqui. Vou deixar um card aqui em cima, ou aqui, do primeiro livro que eu resenhei dele, que é Eu Servi o Rei da Inglaterra, que é uma das principais obras tchecas contemporâneas. E esse aqui é o segundo livro do autor, Companhia das Letras novamente. A tradução aqui é do Bruno Gomide. E esse livro bonito, a capa, né? Ó, a capa é linda. E assim, o título também, Uma Solidão Ruidosa. E esse livro aqui é um dos últimos trabalhos do Borumil. Foi escrito em 1976, numa época que a Tchecoslováquia estava sob um regime repreensivo, né? O Borumil Hrabal, ele publicou algumas obras clandestinamente, né? E esse aqui é uma pérola literária. É um livrinho curto, tem cento e poucas páginas. Mas assim, aqui encontramos o melhor do Borumil Hrabal. Né, uma das melhores características dele, que é a questão das metáforas morais. E também uma das suas características predominantes nesse romance é a questão dos parágrafos longos. Né? O Borumil Hrabal, ele tem livros que constituem apenas um parágrafo assim, extenso, né? E aqui cada capítulo é um parágrafo. Por quê? Vou explicar por quê. Existe uma conotação, existe um sentido para isso. Do que se trata esse livro? Vai contar a história de Hantja, que é um senhor de meia idade lá, que viveu 35 anos da vida dele num porão, rodeado de ratos, cercados de papéis velhos, de livros, fazendo o quê? Prensando. Isso mesmo. O Hantja, ele trabalha numa prensa hidráulica, então o regime mandava ali papéis velhos com livros proibidos e ele tinha que compactar esses livros, aquele bloco compactado. Então esse era o ofício dele. Durante 35 anos ele compactava papéis e livros. Mas o Hantja é um narrador bem singular, porque ao mesmo tempo que ele destrói livros, papéis, ele também salva alguns livros. Ele protege alguns. Por isso muita gente associa esse livro a questões assim, que mostra o poder, que é a influência dos livros, o amor pela literatura, mas é muito mais do que isso, porque o Borumil Hrabal, ele é perfeito nessa metáfora da questão da prensa, né? Vamos chegar lá, espera um pouco. E o Hantja, ele bebe cerveja e compacta livro. Toma cerveja, compacta livro, né? Tem lá a sua vida, tem alguns personagens que rodeiam a história, que nem um professor que vai lá e ele, né, fornece alguns livros proibidos para esse professor, tem uma namoradinha cigana, tudo. Mas a questão é a solidão mesmo do protagonista, a solidão ruidosa, porque é uma solidão porque ele se vê dentro de um porão compactando um livro, aquela solidão, e ao mesmo tempo ruidosa por causa dos barulhos, tanto dos ratos que comem os livros, quanto o barulho da prensa. E agora explicando a questão dos parágrafos longos, em cada capítulo, funciona como o movimento da prensa. Porque o Hantja, ele tem dois botões lá, um verde e um vermelho. O verde é que prensa os papéis e o vermelho quando a prensa volta para o seu lugar. E a leitura é assim, nessa obra. Como se fosse o botão verde. Nós acionamos e diante do movimento da prensa mesmo, nós somos pressionados pelo texto. Depois, ao término de cada capítulo, ele movimento de volta. Por quê? O texto ele é compactado na nossa mente também. Por isso que o Borumil Hrabal é perfeito. É um dos autores que a obra me fascina mesmo. E o Hantja vê toda uma arte, um artifício ali para compactar papel. Tem vezes que ele coloca um livro do Nietzsche aberto ali e compacta aquele livro em cima daqueles papéis para dar uma conotação maior. E coloca outros livros. E vai citando os livros assim, autores. Também é um livro muito de citação, que vai estimular, lógico, o leitor a querer saber mais sobre a obra daquele fulano, daquele ciclano. É muito interessante nesse sentido. Mas a principal metáfora dentro deste romance é a questão da prensa, né? O que é essa prensa? A prensa funciona
como uma metáfora para os dias atuais. É a modernidade repleta de forças repreensivas, né? Tentando pressionar, tentando compactar quem? Nós, e a prensa tentando nos moldar, nos sermos todos iguais. Porque essa é a força, né, de poderes repreensivos. Eles querem ver todos iguais. Mas não iguais assim na questão de social, não. Iguais no pensamento. Você não pode pensar fora. Então essa prensa, que é a modernidade, faz de nós objetos a ser prensados, papéis usados, livros gastos. Somos compactados conforme o gosto do patrão. Nesse sentido, quem é o patrão é o poder. Muitas vezes compactando com nós mesmos, em nós, ideologias massacrantes, pensamentos abusivos, questionamentos baratos, reformulando o nosso jeito de agir, pensar, viver. É assim que essa prensa funciona neste romance. Como funciona também na realidade. E esse livro também vai trazer a questão do destruir as obras de arte, né? O Huntia, ele também destrói alguns livros e ao mesmo tempo salva outros. Então é a questão da destruição de livros. Tem uma parte em que ele está, né, compactando livros e ele diz ouvir, né, o barulho de ossos quebrando. Nesse sentido, ele quis dizer que é a questão do autor mesmo. Quando você destrói uma obra literária, nós não estamos destruindo apenas um livro físico. Nós estamos destruindo ali ideias, sonhos, tempo, desejos, pensamentos. Estamos destruindo a vida. E por que esses sistemas repreensivos, totalitários, eles gostam de destruir livros? Porque isso aqui é a memória de uma pessoa. No momento que aquela pessoa some e ele tem uma obra dessa e destrói toda a obra, ele morre 2 vezes. É sério, a morte do escritor é 2 vezes nesse sentido. Porque a imortalidade está presente na literatura. E esses poderes tiram isso dos autores. Então vamos supor que o Boromir Rabalo fosse morto ali pelo sistema político da Tchecoslováquia e a sua obra, como foi banida, tivesse sido totalmente destruída. Quem seria Boromir Rabalo hoje? Ninguém ia saber quem foi. Mas está aqui, ó. O livro tem um poder de resistir. E no final desse livro, o Huntia, ele se vê, o patrão dele chama e mostra, olha, essa prensa nova vai substituir essa antiga. É uma prensa enorme, moderna, que compacta 3 vezes mais do que a dele. E o Huntia se sente triste ali, porque ele tem um desejo de, quando se aposentar, comprar aquela prensa, levar para sua casa. Sua casa também, ele esconde mais de 3 toneladas de livros, né, que ele salvou dessa prensa. E os livros estão lá, em cima dele, ele até tem essa noção, sempre sonha com aqueles livros compactando ele, né? E essa prensa moderna nos mostra o que? O futuro. O Boromir Rabalo, ele tem essa noção que ele pegou a essência da época, né, do que ele viveu, colocou através desse romance, mas planejando o futuro. Por isso que essa obra é atemporal. E que visão é essa de futuro como uma prensa enorme e compacta, não mais apenas papel, não mais livros, mas compacta pessoas, ideias, países, nações, ideologias, e mostra que o homem será reduzido a papel, a objeto, coisificando o ser humano, te compactando a mero objeto, a mero descarte. Porque Huntia, em eslováquio, em tcheco, significa reciclagem. É isso que muitas vezes a sociedade nos vê, como seres recicláveis. Livros como Uma Solidão Ruidosa, como Hamlet, de Shakespeare, como 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Autores como Jorge Amado, Clarice Lispector, resistirão. Livros sempre existirão e sempre resistirão. E esse foi o livro da semana, Uma Solidão Ruidosa, Boromir Rabalo. E até mais.